Bom, eu estou aqui hoje com o Ismael, que é professor de educação física, mestre em ciência do esporte, para tirar uma dúvida sobre a questão de treinos de musculação. Para você que não me conhece, meu nome é Magno Luiz, sou educador físico e nutricionista. Ismael, me explica uma coisa. Eu vejo direto as pessoas treinarem musculação com tempos prolongados, sessões de treinos longas, tipo 1h30, 1h20, 1h40, só de treino de força, tirando o alongamento, tirando a parte aeróbica. Como é que você explica isso? Benefícios estéticos? Às vezes a pessoa está treinando 5 vezes por semana, está treinando com uma frequência muito grande, mas mesmo assim está tendo treinos longos, sessões longas, porque se treinar com menos frequência, o professor acaba tendo limitações de montar uma divisão de programa e sem querer ele comete a situação de estender demais o treino. Excesso de volume. Isso. Então me explica como que isso pode influenciar negativamente nos treinos ou positivamente. Dá um feedback aí pra gente aí. Tá. Primeiro vamos pensar do seguinte. Toda abordagem que a gente for fazer aqui vai ser de caráter científico, né, embasado no que a literatura mostra. E existe um tempo ótimo para se obter resultados e geralmente esse tempo está associado em torno de 45 minutos, 1 hora. O que está por trás desse tempo, né? Por que 45 minutos, 1 hora? Tudo gira em torno de substâncias que o nosso corpo produz, que são os hormônios. Sim. Esses hormônios não só regulam as funções corporais durante o treinamento, mas, sobretudo, também vai definir qual é a qualidade das adaptações que o exercício, que o treinamento provoca. Então, se você passa muito tempo treinando, é provável que você exaura ou leve o corpo a uma exaustão muito intensa e você produz hormônios que são mais maléficos do que os hormônios que são benéficos. Os hormônios catabólicos? Esses hormônios catabólicos, exatamente. Degradação de tecidos, digamos, né? Sim. Assim. Existem os hormônios anabólicos, aqueles que ajudam na síntese de proteína no músculo, como também aumenta as reservas energéticas dentro do músculo. Existem os hormônios catabólicos. Vamos explicar melhor isso. Tudo gira em torno do aspecto metabólico durante o exercício. Na musculação, o principal combustível, a principal fonte energética para executar os exercícios de musculação é o carboidrato. Esse carboidrato é utilizado dentro do músculo e o carboidrato também é utilizado fora do músculo, que está na corrente sanguínea, que a gente chama de glicemia. É essa glicemia, inclusive, que é a glicose no sangue, é que vai determinar qual é a composição hormonal durante o exercício e pós-exercício. Sim, perfeito. Glicose sanguínea muito baixa geralmente é um forte estimulador para hormônios catabólicos, em grande escala. A glicose em padrões fisiológicos, digamos assim, normais, é um grande favorecedor de produção de hormônios anabólicos. Então, se você estende muito o treinamento e não repõe essas fontes de carboidrato, tanto o combustível fora da célula, que é a glicose sanguínea, quanto o combustível de carboidrato dentro da célula, que é o glicogênio, baixam, esses dois fatores estimulam fortemente a produção de hormônios catabólicos. Há um certo desequilíbrio, né, de hormônios anabólicos e catabólicos à medida que você vai passando tempo de treinamento. Sim. E isso é ruim. Sim, né? sim. Além de você ficar fraco também. Né? Sim, Uma coisa você está com 50 minutos de treino se empenhando e gerando força. Outra coisa você está fazendo um grupo muscular grande, um exercício que exige muita energia, com 1h30 de treino. Né? Você vai estar totalmente exausto e o rendimento vai cair. Né? Vale ressaltar, em razão de sua fala, que essa glicose do sangue é o principal combustível do cérebro. E é o cérebro que controla todo o movimento. Se essa glicose fica muito baixa, o cérebro passa a ter menos combustível e a coordenação para alguns movimentos mais complexos fica comprometida, o que pode aumentar o risco de lesão, inclusive. Pois é, porque o treino de força exige muita concentração. E para isso você tem que estar com o cérebro, digamos assim, a mente bem habilitada, bem capacitada para aquele momento. Sim. Então, qualquer cansaço mental por depressão dessas reservas energéticas acaba gerando um perigo até de lesão. Perigo, né? com certeza. Porque você perde totalmente a concentração, e isso pode afetar o equilíbrio, né? A postura. A coordenação até mesmo de você contrair alguns músculos que são necessários para estabilizar o corpo e você perder esse controle do cérebro e você aumentar o risco de lesão, fazer uma execução técnica errada e aumentar o risco de lesão. Mas, além desse aspecto também, os hormônios catabólicos, quando são produzidos em grande escala,
ao invés de produzir aquilo que a gente busca com treino de musculação, que é melhorar a força e melhorar o conteúdo muscular, ou seja, aumentar uma massa muscular, esses hormônios catabólicos vão fazer exatamente o contrário, né? Causar a perda de massa magra. Na prática, a gente fala assim, está queimando o músculo. Isso. Então, na prática, esses hormônios catabólicos em grande escala, em função de uma longa duração de treino, provocam a quebra da proteína do músculo para ser utilizado como reserva energética, como fonte energética, exato, como combustível. Porque o carboidrato já está em condições perfeito, limítrofes. Né? Então, só para a gente fechar esse raciocínio, para a gente fazer uma conclusão, então passar em média de 1 hora de treino de força, chegando aí 1h20, 1h30, né? Que são treinos mais longos, não é interessante? Não. Por essas questões que você falou, sim, que você pode perder a concentração e ter um risco adicional, né? Sim, durante o treinamento, quanto essa questão hormonal que pode gerar um catabolismo maior. sim. Então, para quem está querendo ganhar massa muscular, mesmo que treina frequentemente durante a semana, esse ponto é muito influenciador, é um ponto determinante. Sim. Para a gente dar nome aos bois, quais são os hormônios anabólicos mais evidentes no treinamento de força, no treinamento de musculação, né? Os hormônios testosterona, GH, IGF-1 e, se tiver ingestão de alimentos como carboidrato e proteína, a insulina também contribui porque é um grande hormônio anabólico. Por isso a importância, inclusive, de se fazer uma refeição logo após o treino para otimizar a produção de insulina e aproveitar dessa interferência anabólica da insulina. Mas a testosterona ela é fortemente influenciada em função da carga utilizada e em função de um outro componente metabólico chamado lactato. Então, quanto mais intenso o esforço, mais lactato se produz, maior produção de testosterona. Por isso que tem que treinar com uma carga ótima. O GH ele responde não só à intensidade, como também à duração. Mas aí, em contrapartida, o outro hormônio, que é o hormônio catabólico, o principal dele, um glicocorticoide chamado cortisol, ele é produzido também em função da intensidade e da duração. Então, qual é o momento ótimo para aproveitar a atuação desses dois hormônios anabólicos, que é a testosterona e o GH, que está relacionado com o IGF? 30 minutos na literatura é o tempo médio que você atinge o pico de testosterona. 30 minutos de treino de ferro, intensos, né? Com características adequadas. Não é aquele treino que você fica no celular, não. Com pausa direitinho, com carga bacana, com todo o volume de treino. Inclusive, isso aí vai ser tema para o próximo vídeo, para a gente determinar com mais detalhes como é que funciona esse tipo de treinamento. Como qualificar o tipo de treino hipertrófico. E a literatura mostra também que o GH atinge mais ou menos aí o pico com 45 minutos de treino e perdura até por volta de 30 minutos pós-treino. O cortisol, ele começa a atingir o pico por volta de 30 a 40 minutos. Lembrando que o cortisol, ele é um hormônio catabólico e ele é inibidor da testosterona e inibidor do GH. Então, além dele quebrar proteína muscular, ele inibe que os hormônios anabólicos tenham a sua função no final do treino. Então, se você passa aí de 1 hora, quem vai subir em larga escala é o cortisol. Os outros dois não sobem mais, eles estabilizam. Ótimo, perfeito. Nós vamos criar a parte 2 desse conteúdo, não perca, para falar sobre a influência dos hormônios, da divisão de programas, como que a gente pode melhorar isso na prática, e tanto para o educador físico, que está trabalhando com isso, talvez está com pouca experiência, quanto ao aluno também, que já treina mais tempo, então, para que haja um alinhamento desse trabalho, tanto da prescrição quanto da execução pelo aluno. Isso. Obrigado, Ismael. Nada, até a próxima.